FPX Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite, começando mais um FPX Cast, aqui o número 63 e mais uma vez recebendo, agora como vereador Vini Oliveira do Cidadania, a quem eu agradeço a essa nova participação aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, agora nessa nova casa, no Pod Conecta, na Rede Conecta de Rádios. Vini. Obrigado, Flávio, FPX Cast, a todo mundo que assiste a gente. Fico muito feliz, contente por voltar aqui agora como vereador, para a gente poder bater esse papo, fazer esse debate bacana de ideias aí, e tamo junto. Vamos lá, vamos falar com o Vini, afinal, um dos nomes mais votados da cidade, foi o segundo mais votado em 2024, num fenômeno, né, eleitoral naquele momento, e pouco mais de um ano de mandato, vários debates acalorados, embates com a base do governo, embate com o confrontos com a esquerda e também na mira, né, de comissões processantes, uma atrás da outra, que aconteceram uma atrás da outra também na Câmara. Impressionante o número, acredito que seja um momento assim, recorde na Câmara de pedidos de comissões processantes. Mais uma conversa que a gente vai ter aqui bem direto, sem filtro, sobre presente e também futuro, né? Vereador que tem aí um engajamento gigantesco nas redes sociais e já mira também a candidatura para deputado federal. Bom, FPX Cast começa agora, mas antes... vou agradecer aqui aos parceiros, né? Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, giovanettecampinas.com.br ou @giovanetti.campinas no Instagram. Agradecendo também a barbearia Capita, Capita Barber, @Capita Barber, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, tudo isso no Instagram, gente. Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados também no Instagram. Lembrando, FPXcast está em todas as redes sociais, @FPXcast, seja no Instagram, no X, no Facebook, no TikTok. E lembrando também, @ConectaFM Oficial no YouTube para você seguir aí a Rede Conecta. FPXcast Pod Conecta, que tem a supervisão técnica de Matheus Rodrigues, nos estúdios da Rede Conecta. E a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. Então vamos lá, recebendo aqui o vereador Vini Oliveira de Campinas, do Cidadania. Começar por esse momento turbulento. O senhor acaba de sair de uma nova votação que arquivou mais um pedido de comissão processante. Foram 3 em pouco mais de um ano. Como é que o senhor avalia essa situação de tantos pedidos de um pedido que pode levar à cassação? É o pedido mais extremo, né, contra um vereador no mandato. Eu acho que são desafios, né, com base na minha atuação. Minha forma de atuar, minha forma de fazer política, minha forma de me expressar, minha forma de trabalhar. Então, cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem seu jeito de fazer as coisas. Eu tenho o meu. Tenho o meu jeito de fazer as coisas, tenho o meu jeito de expor minhas ideias, tenho o meu jeito de fiscalizar. Faço fiscalizações com base na minha prerrogativa, com base na minha função de vereador. E a gente enfrenta isso com normalidade. Por quê? É claro que é uma dificuldade, é claro que é uma preocupação que a gente recebe essas notícias da comissão processante quando são protocoladas, mas hoje qualquer um pode protocolar uma comissão processante contra um parlamentar, basta não gostar da cor do cabelo, da cor do olho, não gostava dele na época de escola, não sei. Qualquer um pode protocolar uma comissão e se esse parlamentar ele tiver um teto de vidro de certa forma, ele pode ser cassado. Então, banalizou completamente a comissão processante. Enfrentei a primeira comissão com base na minha fiscalização dentro do Hospital Mário Gatti. E como eu sempre falo, né, Flávio? As fiscalizações acontecem. Se existiram excessos, que eu responda na justiça. Assim como eu respondo processo na justiça. Venço alguns, perco outros. E é normal. Normal, processo pessoas também. Assim como no cível,
no criminal, no eleitoral, a gente enfrenta processo, todo político enfrenta. Normal. Agora, você enfrentar um processo de cassação por você estar fiscalizando é muito bárbaro, é muito grave, né? Então, eu não posso mais fiscalizar. É como se fosse uma proibição de você exercer seu exercício fiscalizatório. Então, enfrentei esse primeiro pedido de comissão processante, enfrentei de cabeça erguida. É claro que a gente fica preocupado, é claro que a gente pensa também nas pessoas que estão com a gente, né, Flávio? Eu sempre tive uma vida tranquila, sabe? Então, eu chegava no meu pai, na minha mãe e falava assim: pai, mãe, a pior das coisas, das hipóteses, eu vou voltar a ter minha família comigo todos os dias, né, que hoje eu não tenho. Eu vou voltar a ter minha família comigo, almoçar com a minha família, jantar com a minha família. Hoje eu não tenho esse prazer, né? Então, na pior das hipóteses, vai ser isso. Mas eu olhava para o meu gabinete, olhava para os meus assessores, olhava para os meus eleitores, né? Então, as pessoas que depositaram o voto de confiança no meu trabalho, poxa, vai durar tão pouco tempo o meu mandato, não é justo. Eu vou continuar brigando, continuava firme, enfrentando essa comissão processante, e não lavava as mãos e não abria a mão da luta por conta das pessoas, porque eu sempre coloquei as pessoas na minha frente, sempre pensei mais no ser humano, nas pessoas, do que em mim mesmo, né? Enfrentei o segundo pedido, porque eu estava atrás de um flanelinha, o que é um tremendo absurdo, né? São guardadores de veículos irregulares, são pessoas que extorquem, né, as pessoas que estão indo, seja numa festa, seja em qualquer lugar. Então, as pessoas são extorquidas por esses guardadores de veículos, que são os flanelinhas, que cobram 50, 80 reais, 30 reais, não importa. Então, eu estava atrás de um flanelinha e abriram mais um pedido de comissão processante. Foi protocolado mais um pedido de comissão processante contra mim, que não veio a ter a abertura, né? Foi rejeitado pela casa. E agora, o terceiro, porque, segundo o denunciante, eu fiz acusações contra o transporte público. Acusações essas que já foram encaminhadas para o Ministério Público no dia 6, e acusações essas que não é o vereador Vino Oliveira que pode somente fazer, né? A população sai na rua e pode ver todos os dias ônibus quebrados, porcas saindo da roda do ônibus, pessoas tendo que sair da janela do ônibus. Pegando fogo. Então, não é o Vino Oliveira que vai falar isso para a população vai ver. Eu não preciso falar, a população vê. Eu falo por quê? Porque eu tenho esse poder da voz ao povo também, da fiscalização, mas a população vê isso todos os dias, a situação do transporte público. E o denunciante é um tanto quanto curioso que ele já foi condenado por um crime bárbaro que eu nem vou falar aqui, né? E ele veio aí do nada, saiu de Paulínia, eu nem sei de onde surgiu essa pessoa. Então é curioso isso, né? Que apareça essa pessoa do nada, e faça esse pedido. De onde veio, né? Ele não gosta de mim, ele me conhece, sabe? Ele realmente acompanha meu trabalho, lá de Paulínia, né? Acompanha meu trabalho aqui em Campinas e tal. Poxa, é absurdo o que esse menino tá fazendo e tal. Eu vou entrar com um pedido de comissão processante contra ele, porque é absurdo. Ele foi lá e entrou. Curioso isso, né, Flávio? Vale a gente pensar também de onde saiu essa pessoa, né? O que faz da vida essa pessoa, além de... ele cometeu crimes por aí, enfim. Não vou falar muito aqui sobre a vida pessoal dele, todo mundo tem o direito de se redimir também, pagou a pena, enfim, né? Mas é um fato. Também o fato de que, se eu fiz acusações com relação à atual empresa de transportes, continuo fazendo. Eu vou continuar fazendo. Porque se eu não puder falar... Eu sou um parlamentar. Se eu não puder falar, se eu não puder fiscalizar, se eu não puder mostrar as coisas para as pessoas, acabou. Mais fácil eu me afastar, renunciar do meu mandato, sair fora e deixar outro assumir. Não muda nada mesmo. Me chama a atenção nesses 3 pedidos de comissão processante, e acredito que também tenha aí uma avaliação muito próxima, de que os grandes questionamentos vêm aí com um objeto, mas um questionamento é o modo da fiscalização, né? Que é um modo diferente da tal fiscalização que se tinha até então no parlamento em Campinas. O senhor utiliza muito bem a rede social e há, sim, um roteiro a ser seguido para que aquilo tenha um engajamento e atinja cada vez mais seguidores e visualizações para que a mensagem chegue, né, até o final.
Esse modo, o senhor pensou em algum determinado momento, diante de tantas comissões processantes que atingiram praticamente nesse vínculo, né? Reclamando do modo como o senhor fiscaliza, e isso foi até, por várias vezes, argumento de vereadores dentro do parlamento aqui de Campinas. O senhor fiscaliza, mas há um modo, há um rito, há um decoro. O senhor pensou em mudar esse estilo, que já vinha anteriormente até a própria eleição? Então, Flávio, na primeira comissão processante, por exemplo, que protocolaram contra mim, não houve nenhuma outra parecida. Por quê? Porque a gente mudou ali, alterou uma coisa ou outra e tudo mais. Curioso é que, em toda a comissão processante que entram contra mim, é curioso que sempre colocam alguma coisa envolvendo médicos. Tá. Sempre, sempre, sempre. Colocaram dessa vez, por exemplo, um processo com relação ao médico, sendo que eu nem era vereador. Eu não era parlamentar. Ou seja, por que eu vou responder por isso dentro da Câmara, por quebra de decoro parlamentar, sendo que eu não era parlamentar? Então, tem um modus operandi aí, que tenta atingir determinados grupos dentro da casa para tentar sensibilizá-los e me prejudicar depois. Graças a Deus, né, a Câmara entende o exercício da fiscalização, os vereadores entenderam o exercício o meu jeito de fiscalizar, né? Fui muito agradecido por eles na última votação também. Agradeci a todos os parlamentares ali que votaram contra essa abertura. Cada um tem seu jeito de fazer as coisas, cada um tem sua área, cada um tem um da causa animal, tem um da causa autista, tem um que pega mais a questão ideológica, tem um que trabalha mais em um determinado bairro, então tudo bem. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu tenho o meu. Então, eu continuo fazendo as coisas do meu jeito. E se existe, em algum momento, na visão de alguém, a extrapolação de algum limite, alguma coisa, que seja na justiça e não dentro da Câmara, onde eu tenho a imunidade parlamentar de falar, de expor, de me comunicar com o povo, com a população e de cumprir com a minha função. Agora, eu gosto de fazer, Flávio, uma fiscalização in loco, né? Eu tenho prazer em fiscalizar, cara. Eu gosto, sabe? Eu gosto de acordar, eu gosto de pensar, poxa, o que eu vou fazer hoje? Eu gosto. Eu sou meio doidinho pra essas coisas, eu gosto, cara. Eu gosto de ir lá e ver, e depois fazer um requerimento, porque depois da primeira comissão, a gente entendeu a necessidade também do rito, mas por que aquilo aconteceu, né, Flávio? Por que eu não segui algum rito interno da casa naquela época? Porque eu estava lá no dia 1º. No dia 1º de janeiro, ainda era ano novo, né? Eu estava lá dentro do hospital, a Câmara estava basicamente fechada, o sistema não estava liberado para os parlamentares, eu nem tinha acesso, não sabia como mexer. Depois a própria Escola do Legislativo, Lecamp, ajudou a mexer, ajudou isso aqui faz isso, ali faz outra coisa e tal. Ajudaram a mexer nas ferramentas do Legislativo, mas eu não tinha esse acesso. Então, por isso que na época a gente não seguiu esse rito, né? E erros acontecem. Agora, a gente pode se redimir dos nossos erros. Mas, seu rei foi tentando acertar. E eu fiz apenas o meu trabalho. Eu faço apenas o meu trabalho. Fui eleito para isso. Para trabalhar, para cumprir com a minha função. Recebo um salário que não é baixo. Para ser o fiscal do povo e trabalhar em prol da população. E assim sempre vai continuar. A repetição desse tipo de processo, né, desgasta a imagem, a sua imagem, ou o senhor acredita acontecendo o contrário, que isso, na verdade, está fortalecendo o seu discurso? Não desgasta de forma alguma. A população entende, né? A população entende. Pô, fui lá, entrei no Ministério Público com um documento desse tamanho aqui, com várias informações que eu recebi. Entrei no Ministério Público. Recebi isso aqui e tal, não prevariquei, cumpri com a minha obrigação. Na mesma semana, na verdade, no mesmo mês, no mesmo ano, quase todos os dias, falando do transporte. Indo em ônibus quebrados, entrando nas garagens de ônibus, fiscalizando, mostrando o ano dos ônibus, a saída dos ônibus que está totalmente atrasada, a logística que está toda errada. No dia da votação, voto contra, faço um discurso e, coincidentemente, no dia útil seguinte, eu recebo um pedido de comissão processante, porque estou falando do transporte. Então, assim, a população não é boba, né, Flávio? A população olha para isso e pensa assim, pô, calma aí, vamos lá. Tá demais. E o senhor fez um discurso muito forte, né? Naquela quarta-feira, votou
de maneira contrária e disse que não teria sangue nas mãos, assim como os outros vereadores que estavam votando a favor. Esse discurso, essa fala mais forte, o senhor acredita que ajudou a ter essa situação na Câmara, uma nova comissão processante? Não, porque na verdade, a pessoa que entra com isso já entra na maldade. Né? Agora, em momento nenhum, eu quis falar dos vereadores, na verdade, né, Flávio? Por quê? Porque a Câmara não tem culpa disso. Chegou na Câmara, a cagada já foi feita pelo Executivo, chegou na Câmara, a Câmara vai ter que votar. Cada um vota do jeito que quiser, eu voto contra. Minha briga, Flávio, não é contra a Câmara, nunca vai ser contra os vereadores, é contra o sistema. O que é o sistema? O sistema é um conjunto ali de organizações que corroboram para interesses próprios e tentam dificultar cada vez mais a vida do povo, ou que são contra mudanças para a população, e nisso incluem empresas grandes que prejudicam o povo, como, por exemplo, a atual empresa de transportes, e outras esferas de poder. Minha briga não é contra o legislativo que eu ocupo, né? Eu ocupo o poder legislativo hoje, tenho relação boa com algum dos pares ali, respeito todo mundo, respeito todos ali, então o trabalho de cada um. Em momento algum quis falar, se parecia o que eu estava me referindo à Câmara, já conversei com cada um pessoalmente, porque minha briga nunca vai ser contra a Câmara. Agora, o prefeito tinha totais condições, em uma medida de urgência emergencial, de resolver esse tipo de situação. O presidente da INDEC tinha condições, tem condições, porque está demorando muito. São 90 dias para análise dos documentos, já passam quase 45 dias. O que está acontecendo? O secretário de Transportes, o que está acontecendo? A culpa é deles. A culpa é deles. Eles são os responsáveis. Eles são os culpados. E para eles que eu me dirigi naquela tribuna, e para eles eu me dirijo de novo, falando ao prefeito, ao secretário de Transportes, ao presidente da INDEC, minhas mãos não estarão sujas de sangue. Aos três, minhas mãos não estarão. Agora, quando os três dormirem, colocarem a cabeça no travesseiro, que eles pensem nisso também. Eu acompanhando toda essa epopeia que se tornou, né, o transporte público em Campinas e essa licitação, que enfim conseguiu ter o leilão depois de tanto tempo e agora está seguindo nesse processo burocrático, né? Era até esperado, afinal o contrato acaba, mas faltou muita comunicação, né? Porque isso eu bato nessa tecla, já coloquei na minha coluna isso, que sobre a falta de comunicação prévia e que causa todo esse burburinho no meio político, na imprensa e com a população. Porque chega-se um projeto na Câmara sem ter uma explicação prévia. Se lá naquele leilão que aconteceu na B3, em março, dia seguinte tivéssemos uma grande coletiva de imprensa com membros da Câmara também, para ter uma explicação de, gente, vai ser assim, vai demorar e vamos precisar ter um projeto para estender os atuais contratos, senão vamos ficar sem. A licitação de Campinas... Teria resolvido ali. Foi um showzinho. Você vai lá na B3, a B3 dá como conclusivo tudo que está nas outras empresas, nas empresas que venceram a licitação. E, de certa forma, parece que a empresa atual quer ganhar no tapetão a licitação. O que era esperado. O que era esperado, porque a empresa não quer sair, porque, como eu disse no meu discurso, parece que o transporte de Campinas tem dono hoje. A verdade é essa. Você sai nas ruas e você vê o transporte, a situação do transporte, não só dos ônibus sucateados, mas o imposto que você paga para ter pontos de ônibus também, que nem sempre estão em boas condições. Para onde que está indo essa arrecadação do município? E quando a gente fala dessa empresa de transportes, a gente fala de pessoas que estão tendo que sair da janela dos ônibus, que entram nos ônibus e não sabem se vão sair vivas dali porque os ônibus queimam. Então é um completo absurdo. Nós precisamos urgente de ônibus novos nas ruas. Então, muito se fala com relação ao contrato, muito se fala com relação ao tempo de transição. Eu sou a favor do que está no edital. 90 dias para análise dos documentos e 180 dias para a transição. E sempre serei contra a prorrogação. Por quê, Flávio? Porque eu olho no olho das pessoas, porque eu sinto a dor do povo. Eu entrei na política pela dor. Eu entrei na política porque minha avó faleceu na saúde e comecei a entrar em hospital. E agora eu sinto a dor das pessoas também nas ruas. As pessoas que pegam transporte sucateado para ir no trabalho, saindo 5 horas de casa, saindo 5:30 da manhã, que tentam levar o pão para a mesa, não sabem se vão voltar vivas dentro de um ônibus desse. A verdade é essa. Aquela senhorinha, aquela doméstica, né, empregada doméstica, lá no distrito de Souza, que trabalha lá no São Conrado, que pega aquela fila gigantesca no ponto de ônibus para entrar num ônibus velho daquele, que nem tem um ponto de ônibus para ficar, porque cai chuva só na cabeça daquela senhorinha.
Quando entra no ônibus, o ônibus ainda quebra no meio do caminho. Isso quando não chega atrasado. Então, é um completo absurdo o transporte público de Campinas hoje. Dói no povo. E eu, como parlamentar, como político, eu devo trabalhar em prol da população e devo enxergar a dor do povo e ser contra essa prorrogação, porque eu sei que a população não quer. Ponto. E até trazendo um fato interessante, né? No dia do leilão, foram 2 reportagens que eu produzi. A primeira, sobre o leilão terminar, com as 2 vencedoras, e a outra foi uma reportagem explicando que as atuais permissionárias perderam. Imagina qual teve mais repercussão. Justamente a dos concessionários que perderam, porque a população não aguenta mais. Realmente, o sentimento é esse. Pessoal, não sabemos o que vem pela frente. A gente sabe que no país, infelizmente, esse sistema de transporte coletivo é falho. Entra uma empresa, entra outra, praticamente não se muda. Mas é que as atuais já é aquela coisa. Olha, se livra disso aqui, vamos ver o que vai vir pela frente. Não sei se vai melhorar, mas isso aqui já não dá mais, né? Não, pior que tá, não fica. Não tem como ser pior que isso. O Tiririca já falou isso, mas... As frotas do Rio de Janeiro... Ele tava certo, porque as frotas do Rio de Janeiro piorou, são velhas. Não, piorou. Piorou bem, viu? Deu uma piorada. Mas com relação a essa empresa aí, não piora. Não tem como. Só piora se não tiver o ônibus lá. Só se explodiu já não tem, já não tem, na verdade. Já não tem, não muda muito. Assim, então, sinceramente, para quem acompanha, como eu acompanho faz muito tempo, toda essa saga, vou falar que foi um alívio. Um alívio. A derrota, né? A derrota das atuais, principalmente a do grupo VB. Principalmente do grupo VB. Não estou falando que foi a empresa, Flávio, mas toda a conjuntura e toda a situação atual, as coisas são tão democráticas quando você pensa no transporte, que é só você falar do transporte que no dia seguinte você recebe um pedido de comissão processante. É incrível, é incrível. A gente viu o cara do sindicato que morreu. Sim. Muitas pessoas falam do Toninho. Eu quase fui... Eu tinha chance de ser cassado por falar do transporte. A Câmara, de forma decente, que está trabalhando em prol do transporte eletrônico, cada um tem sua posição, né, Flávio? Cada um tem sua posição. É um fato. Mas os vereadores ali também fiscalizam do seu jeito a questão do transporte público, seja com requerimento, seja com pedido de informação, enfim, qualquer coisa. É que ficou um negócio muito estranho na semana passada, o cancelamento da reunião da Frente Parlamentar, justamente para discutir sobre isso. Ia discutir praticamente os 44 do segundo tempo, né? Mas aí, chega na segunda-feira, cancela. Ficou muito estranho aquilo. Já falta muito questionamento, já falta a própria Comissão de Mobilidade Urbana discutir isso, chamar o secretário. Tem uma frente parlamentar que praticamente não se reúne. Mas, Flávio, o secretário, assim... Tem 2 agora, ele nem é daqui. É secretário e presidente da INDEC. Ele nem é daqui. O presidente da INDEC, se não me engano, ele é de Dracena, posso estar errado, mas o cara era secretário de habitação. Agora, do nada virou presidente da INDEC. Ele deve saber de tudo. Daqui a pouco ele é secretário de meio ambiente. Ele deve saber, ele vai pulando etapas, né? Ele tem uma escadinha. E parece que ele chega nessas frentes parlamentares, nessas reuniões, de salto alto, chega daquele jeitão, tal, e nem escuta o parlamentar falando, nem olha no olho do parlamentar que está falando. É um tremendo absurdo. Isso é um desabafo que eu faço. Porque eu não gosto do presidente atual da INDEC, do tipo de trabalho que ele faz. Não gosto da atuação dele, não gosto da atuação do secretário de transporte, eu não gosto. Aqui a gente não tem filtro, eu tô falando a real. Eu não gosto do jeito que eles trabalham. Não gosto do jeito que eles fazem isso, eles trabalham. Não gosto do jeito que eles fazem as coisas. Não gosto. E eu creio, Flávio, que se nós tivéssemos um secretário de transportes mais decente, mais capacitado, mais honrado com seu cargo, um presidente da INDEC melhor, a situação estaria muito melhor. Não digo resolvida, mas estaria muito melhor aí, em melhores condições aí. Falando dessa relação, então, com o governo Dário Saad, o senhor inicia, né, o mandato de forma independente, depois, em um determinado momento, fala abertamente em ser de oposição. Como é essa relação com o quarto andar e também com a própria base de governo ali na Câmara de Campinas? Falando primeiro da base na Câmara, né? Eu tenho a minha posição independente.
eu voto em projetos bons para a população, os projetos que eu acho pertinentes ao povo campineiro, que são bons, eu voto a favor. Os que eu acho que são ruins, eu voto contra, né? O voto ali vai de cada um, a convivência a gente tem, normal, respeito todo mundo, respeito a atuação de todo mundo ali da Câmara. Agora, com relação ao prefeito, eu acredito que eu seja o único parlamentar do Estado, posso estar errado, né? Às vezes tem algum outro aí também, que não conversou com o prefeito até hoje, né? Eu nunca tive uma conversa com o prefeito, não sei como é o quarto andar. E pode ter até a narrativa de que, não, mas o Vini bate muito, não, o Vini fala, o Vini critica e tal. Flávio, se eu fosse prefeito, eu conversaria com todo mundo. E eu acredito que você também, acredito que qualquer outro. Você tem que conversar com os parlamentares, você tem que conversar com seus pares. Tem um monte de requerimento lá no meu gabinete que não vai para frente. Um monte de pedido, indicação que não vai para frente. Eu preciso que o prefeito atenda. Se o prefeito não me recebe, se o prefeito não atende, eu não consigo entregar para a população. Eu não consigo. E o prefeito não conversa comigo desde o início do meu mandato. Encontrei ele aí de relance em alguns eventos, né? Encontrei ele num evento da Marcha para Jesus, encontrei ele em outro evento da Taça das Favelas. Cumprimentei, conversei com ele durante 1 minuto, poucos segundos, e só. Eu nunca fui recebido pelo prefeito no quarto andar, não sei nem como é a sala dele. Por que eu falo isso, Flávio? Porque eu acho que é importante essa relação do executivo com o legislativo e do prefeito, pelo menos ouvir um parlamentar, as críticas que ele tem, o que ele tem a oferecer em questão de projetos, o que ele tem a oferecer em questão de indicações, em questão de requerimentos, o que está faltando para esse parlamentar para que tenha uma entrega boa para a população. Isso falta muito na gestão atual, Flávio. Isso falta muito. Eu nunca cheguei a conversar com o prefeito. Então, eu acredito que o prefeito ele não vem sendo institucional, não tem relações institucionais. Sempre fui independente, sempre tive minha posição, como eu falei aqui, votando a favor de projetos bons, votando contra projetos ruins. A partir do momento, Flávio, que você passa 1 ano sem ser recebido pelo prefeito e sem conversar com o prefeito, Flávio, almocei com o prefeito de Guarulhos, que me recebeu muito bem, uma cidade. Eu sempre vou defender Campinas, sou campineiro, né? O orçamento de Campinas é maior, Campinas para mim tem muito mais história que Guarulhos, sempre vou defender Campinas, mas muitos falam que Guarulhos é maior. Fui recebido pelo prefeito de Guarulhos, fui recebido pelo prefeito na região de Prudente, São José do Rio Preto, enfim, fui recebido por vários prefeitos, todos me respeitam, todos conversam comigo de forma institucional, todos têm ideias, a gente dá risada, conversa juntos, sobre tudo. E não fui recebido até hoje pelo prefeito da minha cidade, sendo que eu sou vereador de Campinas. Até hoje não tive a oportunidade de conversar com ele. Então, chega num momento que você pensa assim, nem quero mais também. Aproveitando esse ponto, você tem uma relação, na sua avaliação, hoje como vereador aqui de Campinas, sua relação é melhor com o quarto andar com o prefeito Dário Saad ou com a bancada esquerda? Que também é bem complicado. Olha, Flávio, eu lembro muito bem que eu pude conversar com alguns parlamentares da esquerda. Eu sou de direita, tenho minha posição política, ideológica, mas eu trabalho em prol da população. Então, não é porque tem um projeto ruim que a esquerda toda vota contra o projeto e eu voto com a esquerda porque o projeto é ruim, que eu sou de esquerda, eu sou de direita. Sou de direita, acabou, tenho minha posição, sempre foi assim. Fui eleito assim, ponto, acabou, ponto final. Agora, tenho a relação com todo mundo ali da Câmara, de forma institucional, de forma tranquila. Pude conversar com alguns parlamentares de esquerda nas entradas dos meus pedidos de comissão processante, por exemplo. Enxerguei decência também, né? Eles olham bastante o conteúdo, se tem conteúdo, se não tem conteúdo. E também com a base do prefeito, de forma tranquila, com os dois lados ali. De forma tranquila, sossegada. Todo mundo tem seu jeito de ser, o jeito de trabalhar. Então, os dois lados ali, é claro que a esquerda, né, não vai gostar das minhas posições ideológicas, porque eu sou um parlamentar de direita. Mas, de qualquer forma, Flávio, eles enxergam também que eu trabalho em prol do povo, que eu trabalho pela população, que eu estou atrás de um transporte de qualidade, que pega a pessoa da periferia, que pega a pessoa que não tem condições e paga uma tarifa de R$ 6,50. Então, eles enxergam isso também. Do mesmo jeito que eu faço questão de ficar até o final, se o projeto for bom, ficar até o final para votar em prol dos projetos da base do prefeito. Então, eu sou bem tranquilo quanto a isso, tenho minha posição independente, voto a favor do povo, e esse é meu trabalho. Eu te pergunto sobre a esquerda, porque o senhor já teve conflitos
bem veementes. Bem calorosos, né? Bem calorosos, principalmente com a vereadora Mariana Conte do PSOL, né? Vereadora que foi a presidente daquela primeira comissão processante e teve um voto à parte, né? Votando até pela própria cassação do senhor, um relatório à parte, né? Apresentado pela vereadora e depois em outras situações votou também por uma abertura de cassação e tal. Como é que está sendo essa relação com ela que foi? Se o senhor for o segundo mais votado, ela foi a primeira mais votada pela segunda vez. Como é a relação com ela, e especificamente Mariana Conte? Com a pessoa da Mariana, Flávio, eu desejo tudo de bom para ela, o melhor para a vida dela, para a família dela, sabe, para a trajetória dela. Eu desejo o melhor para as pessoas. Questão política, né? Eu também sou bem tranquilo, não fico indo atrás de confusão. Eu respondo quando me mencionam, quando me citam, né? Quando a esquerda, quando ela me cita, eu respondo, normal. Tanto que o último discurso que eu fiz com relação à esquerda lá, de que pau que bate em Chico também bate em Francisco, que vai e volta, foi direcionado à esquerda. E foi uma resposta a um discurso que eles fizeram à minha pessoa, porque eu tinha ido no Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal. E no Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, eu pude constatar aí várias irregularidades. Tanto é que acabei de receber informação aqui de uma ação civil pública, que o Ministério Público está em cima da Prefeitura constatando essas mesmas irregularidades. A Polícia Ambiental foi lá no dia seguinte. E nesse período, Flávio, uma vereadora do PT subiu lá e falou que para entrar lá eu tinha empurrado uma funcionária. Mandei mensagem para ela, mandei mensagem para toda a bancada e falei, olha, você tem prova disso? Quem que foi? Para eu saber, porque é uma acusação muito grave. Vou fazer um boletim de ocorrência e vou mencionar isso. Fiz o boletim de ocorrência, estou atrás até hoje de todas as câmeras de vigilância do local. Eu vou nisso até o final, porque é um absurdo você achar que pode subir lá e falar qualquer coisa. Eu vou atrás disso até o final. Então, eu dei uma resposta na tribuna para elas, do PT e do PSOL, com relação a isso, a esse fato de elas terem subido lá e falado isso da minha pessoa, que é algo muito grave. Eu nem estava lá para me defender no dia, eu estava no Congresso do Cidadania, do meu partido, onde foi eleito o presidente nacional Alex Manente. Então, minhas respostas para elas são direcionadas e eu não faço ataques, eu respondo. Respondo e me defendo. Agora, mas depois de conversar com ela ontem, por exemplo, né, no debate, se abrir ou não, tá? Eu falei, Mariana, conteúdo aí, tá? Ela falou, não tem um conteúdo, não tem realmente aí um conteúdo. Quando tem, a gente vota. Ela fala, né? Então, quando tem, a gente vota aí. Não tinha, mas também não votou. Ela não votou também, ela não estava e tal. Pelo contrário, a PT, o PCdoB estavam e votaram ali ao meu favor, porque viram que não tinha um conteúdo, mas ela não estava, né? Agora, se eu vejo que abriram uma comissão contra ela, que chegou um pedido de comissão contra ela que não tem conteúdo, também voto contra. É um mandato eleito democraticamente, independente de onde é o eleitor dela, quem é o eleitor dela. Eu tenho que respeitar o voto democrático. E se eu vejo que não tem conteúdo, que não tem fundamento, depois de toda ainda essa banalização da comissão processante, eu mesmo me pronunciei dizendo que não voto a favor de comissões processantes, justamente pela banalização desse processo, eu voto contra a cassação do mandato dela. Voto contra. Eu mudei muito a minha opinião com relação a isso também. Porque no ano passado tivemos uma comissão processante justamente contra a Mariana Conte, por causa daquele episódio da flotilha, que ela foi participar lá da missão de paz a Gaza, né? E naquele momento o senhor criticou bastante. Critiquei muito. Hoje seria Se arrepende? Diferente. Hoje seria diferente. Me arrependo ou não me arrependo, viu, Flávio? Tá. Não me arrependo. Mas eu acho que o processo da comissão foi banalizado totalmente. Tá, o senhor se arrepende de apoiar uma comissão processante, mas não se arrepende da crítica feita à participação dela. Exatamente. Hoje não seria resolvido assim. Eu não apoiaria uma comissão processante, sabe? Não apoiaria uma comissão processante. Justamente pelo desserviço de alguns de fora da casa com relação à banalização desse processo, né? A pessoa tenta ser um justiceiro. A gente tem que representar o povo, tá ali para representar a população, Flávio. Todo mundo tem seu jeito de ser, de trabalhar. A pessoa não gosta que eu vá numa garagem de ônibus, vai lá, aí o dono da atual empresa vai lá e pode protocolar um negócio e abrir aí. Entendeu? Qualquer um pode fazer isso. Aí eu vou lá atrás de um flanelinha que está totalmente errado, extorquindo a população. Ele decide por conta própria protocolar uma comissão processante contra mim. E aí? Pode abrir, sendo que eu estou certo. Então, eu não seguiria dessa forma aí.
Falei aqui um pouco mais de um ano, né, de mandato. Tá, 1 ano e 4 meses de mandato. Na avaliação, já citamos aqui várias polêmicas, várias situações. O que mudou nesse período? Daquele garoto que entrou na disputa para vereador, se tornou o segundo mais votado na eleição, dos mais jovens, se não o mais jovem de toda a história do parlamento, né, a ser eleito. O que mudou em todo esse período, desde a eleição para cá e depois de entrar na Câmara de Campinas? Olha, a responsabilidade, Flávio, que a gente carrega é muito grande, né? Quando eu entrei, eu sabia da responsabilidade, não tinha noção que era tanta. A partir do momento que eu sou diplomado, que eu sou empossado, que eu começo a exercer minha função e fazer meu trabalho, eu entendo ali que a responsabilidade se torna cada vez maior, né? Que você tem pessoas a representar, pessoas ali de todos os espectros políticos, pessoas que... Aquela senhorinha que estende a roupa no varal, desde a pessoa que pega um ônibus 5 horas da manhã, até a pessoa que mora num bairro mais nobre, né, tem melhores condições. Então você representa todas essas pessoas, tem que trabalhar em prol de todas elas. Então, é uma responsabilidade que você carrega. Você aprende, você adquire experiência, você, de certa forma, aprende com os seus erros também. Você precisa acertar mais do que errar, né? Todo mundo tem seus erros. Quais foram alguns dos meus erros? Eu falo isso abertamente. Eu podia ter entrado muitas das vezes lá no passado, no Ministério Público, em muitas questões. E ao invés disso, eu fazia um requerimento e nem tão rápido. Mas isso lá no começo, no dia 1º de janeiro, até nas primeiras semanas de mandato, né? Então, não tinha nem o sistema da Câmara, não sabia como fazer as coisas ali dentro da Câmara internamente, né? Então, hoje eu já dou entrada no Ministério Público em todas as ocasiões, em todas as situações. É requerimento atrás de requerimento. Nós fizemos requerimentos recentes para a INDEC, e tivemos informações aí de que quase 300 ônibus estão fora do prazo previsto em contrato para a idade de cada ônibus. Então, a idade está acima do que previsto em contrato, que é um tremendo absurdo. São ônibus totalmente antigos, velhos. Então, esses requerimentos dão transparência para que o vereador possa dar encaminhamento nas esferas judiciais. Então, a gente aprende, a gente adquire experiência. Tenho comigo o meu chefe de gabinete, que tem muitos anos de política, e graças a ele também, ele puxa minha orelha para muitas coisas aí, né, Fábio? Mas a gente precisa unir aí a juventude com a experiência, né? A juventude, aquela vontade de querer fazer, de acordar, pô, o que eu vou fazer hoje, onde eu vou? Você vai atrás do erro. A verdade é essa. Mas quando você acha coisa boa, você tem que elogiar também. Você vai atrás do erro. Quando você encontra o erro, você tem que saber agir, né? Então, é um desafio. Você ser um parlamentar de uma cidade tão grande como essa, com 1.200.000 habitantes, com 12 bilhões de orçamento, uma cidade com uma arrecadação gigantesca, a única metrópole que não é uma capital. É um peso que você carrega nas costas muito grande e que você tem que tirar isso das suas costas com o trabalho. Você vai trabalhando e com o tempo você vai tirando o peso nas costas, entregando trabalho para a população e também cada vez mais transparência. E como o trabalho político aí dessa equipe do Vini Oliveira está pensando no crescimento desse momento seu político? A gente fala, lógico, de uma disputa agora eleitoral, mas isso precisa de articulação. E quando a gente vê o seu estilo combativo e tudo que aconteceu aí nesse período de 1 ano e 4 meses, tende a ter um distanciamento entre as pessoas e a articulação fica de lado, e para crescer politicamente precisa agregar. Como é que o senhor busca também começar a ter essa conversa para conseguir agregar mais gente no seu discurso, mais parceiros ao seu lado, ter aliados? Porque o senhor pensa, eu lembro na conversa que a gente teve lá no início, o senhor citava que gostaria de um dia ser um deputado, até prefeito de Campinas, mas para isso precisa crescer, precisa ter gente ao seu lado e gente entendendo o que você está falando e correndo paralelamente com o que o senhor pensa. A primeira etapa agora é 26. Estou esperando o aval do meu partido para me dar um direcionamento, né? As nossas articulações, Flávio, fora de Campinas sempre são muito boas, sempre são maravilhosas, temos muitos parceiros, temos muitos amigos. A política me deu parceiros também fora de Campinas, né? Campinas as coisas são mais diferentes pelo trabalho que eu faço, né? Eu acredito que assim, Flávio, de certa forma, a população aqui na cidade
não acompanhava tanto a política, né? O fato é esse. A população não acompanhava a política todos os dias, de assistir às sessões, ou de acompanhar as votações, de acompanhar as coisas que estão acontecendo politicamente na nossa cidade, ou o trabalho do prefeito, ou o trabalho dos secretários, enfim. A população não acompanhava. A partir do momento que a gente entra com a questão da rede social, que a gente entra com essa questão da atuação, eu acho que a gente quebrou uma inércia aí da população, né? A questão ali da presença do povo visando o trabalho político, né? A população enxergando e olhando a política da cidade é uma inércia que a gente quebrou de quase 15 anos, eu acredito. Então foi significativo. Eu acho que a gente conseguiu quebrar isso, né? Isso incomodou, de certa forma, muita gente. Isso incomoda muita gente. Incomoda, né? Mas eu sigo trabalhando e fazendo a minha parte. Agora, as articulações aqui na cidade. Eu já sofria muito com o meu partido, com o meu próprio partido aqui, né? Fui abraçado pelo meu presidente Alex Manente, fui abraçado por ele. Ele enxergou a injustiça que estavam fazendo comigo aqui em Campinas. Poxa, não podia fazer nada, que a ex-presidente postava uma nota oficial contra mim. Postava uma nota oficial contra mim, falando que eu sou o pior vereador da história do partido. Como é que eu sou o pior vereador da história do partido, sendo que na história do Cidadania, você pega aí no estado, eu acredito que seja o vereador com mais projetos do Cidadania. Fui o vereador mais votado do Brasil pelo Cidadania, né? Então, é o vereador de fiscalização que representa, sim, o partido. Nunca falei mal do meu partido. Então, ao contrário de parlamentares que já passaram pelo partido, não em Campinas, mas no Sul, que a gente já viu desfechos por aí, e que falavam mal do Cidadania, né? Então, nunca agi de má fé com o partido, nunca tive infidelidade partidária. Muito pelo contrário. Já fui convidado para muitos partidos, principalmente nessa janela. E o que eu falava, Flávio, olhando no olho de cada um, eu não posso trair meu presidente. Eu não posso trair quem depositou a confiança em mim. Tenho que seguir firme e forte no meu propósito. Então, meu partido sempre agia de má fé comigo aqui em Campinas. Então, como é que eu ia ter alguma articulação com o partido? Chegou no ponto, Flávio, de eu sentar com esse presidente do meu partido e pedir misericórdia. Chegou nesse ponto, eu pedi piedade a ela. Peço misericórdia, porque eu não consigo ficar no partido, não consigo, tá me fazendo mal. Chegou nesse ponto, chegou nesse período. O que eu recebi de resposta foi risadas da cara. Foi risadas, foi deboche, entende? Isso aconteceu. A partir do momento que virou a página, o pessoal do Cidadania, numa esfera maior, viu que eu estava sendo injustiçado, fizeram uma intervenção aqui. Eu, de primeira mão, não aceitei ser presidente. Depois, eu vi a necessidade, aceitei ser presidente municipal, fui eleito vice-presidente estadual do Cidadania. Eu vi que o problema, Flávio, eu fui eleito vice-presidente estadual do Cidadania, aceito por todo o partido, frequento e ando na Câmara de São Bernardo livremente em dia de votação, onde estão os vereadores, sabe? Então, será que o problema era meu partido aqui na cidade, entende? A articulação aqui. Então, existe uma diferença muito grande. No meu partido aqui em Campinas existiam os dinossauros políticos ainda. Hoje não existem mais porque foram todos jogados de canto a partir dessa intervenção e das traições que eles fizeram com o partido. Eles traíram o partido. Eles traíram o partido tentando dar um golpe no partido. Eles sim tentaram dar um golpe no partido, né? O presidente Alex, ele ganhou a eleição, ele ganhou de forma digna a eleição, com unanimidade, com a maioria dos votos. Tiveram a oportunidade de propor uma chapa contrária, não propuseram uma chapa contrária. E aqui em Campinas, no dia do Congresso Municipal, eu sequer fui convidado para o Congresso do partido. O vereador eleito pelo partido sequer foi convidado para o Congresso do partido. Não recebi um convite. Recebi um convite de um amigo nosso de Mogi Mirim, que é um grande amigo nosso, presidente municipal da cidade de Mogi Mirim. Vereador Vini, gostaria de te ver no Congresso da Cidadania. O senhor vai, que saudade. E aí falou do Congresso, eu nem sabia do Congresso Municipal da Cidadania. Lá de Mogi Mirim eu fiquei sabendo. Por isso que as articulações fora são muito boas, mas o problema às vezes, Flávio, é como eu falei, né? Então, hoje eu sou vice-presidente estadual do Cidadania. Tenho, claro, minhas pretensões políticas. Quais são minhas pretensões políticas, né, Flávio? Ajudar cada vez mais. O que eu puder fazer para estar cada vez mais perto da população, eu vou estar. Eu não quero ficar longe. Não quero ficar longe do povo campineiro. Não quero ficar distante. Não quero sumir. Então, o que for melhor para o povo, eu estaria à disposição para aceitar no direcionamento do meu partido. E estar aqui em Campinas, dormir em Campinas, acordar em Campinas. É aqui onde eu quero estar, né?
em Campinas, conversando com a população na 13 de Maio, no Ouro Verde, no Campo Grande, Barão Geraldo, Sousas, no Centrão, né, nos bairros. Eu nasci lá no Nova Europa, no Parque Jambeiro. Quero fazer minha caminhada, que eu comecei a caminhar, preciso fazer um exercício, estou bem magro. Caminhando lá, encontrar meu eleitor, a pessoa que depositou a confiança no meu trabalho, ou que nem votou em mim, mas que gosta do meu trabalho. Quero continuar em Campinas, o que eu puder fazer para estar ao lado do meu eleitor, do povo que eu amo, eu vou fazer. O senhor fala em continuar, ficar em Campinas, mas citou aí pretensões políticas. Qual é a pretensão? Vamos lá, ainda depende do partido, toda a situação aí. Isso aí só vai se definir lá para agosto. Mas qual é a pretensão? O que o senhor quer para 2026 que você pudesse decidir agora? Olha, Flávio, a gente fez muitas análises, né? Eu sentei com o meu presidente, sentei com o grupo. O Cidadania passou por um processo ali de eleições nacionais, estaduais, municipais. E várias implosões, né? Implosões, né? Um tanto quanto muito conturbadas, né? Acontece que o ex-presidente Roberto Freire, ele foi destituído do cargo de forma totalmente ilegal e irregular. Depois a justiça reconheceu isso. O presidente que tinha assumido no lugar foi destituído. Depois a justiça reconheceu. A justiça disse que o Congresso atual não valeu. Depois disse que valeu. Então, ficou indo e voltando. Então, eu não sabia nem o que fazer da minha vida. Fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu não vou sair do partido, porque eu sou grato pelo que fizeram comigo no partido. Né? Depois de tanto tempo que eu sofri no partido, eu fui muito grato pelas portas que abriram para mim. Fui muito grato pelo jeito que me abraçaram. O Alex, meu presidente estadual João Viana, toda a cúpula do partido. Fui muito grato. Eu não vou sair do partido. Vamos esperar o direcionamento do partido. A partir do momento que as coisas se desenrolaram, agora a gente vai sentar, todo mundo, nas próximas semanas e decidir quem sai pré-candidato aí a deputado federal, quem sai pré-candidato a deputado estadual, quem continua como vereador, se eu saio, se eu não saio, posso não sair candidato, né? Talvez seja um tiro no pé sair candidato. Temos pesquisas para olhar, né? Estamos pontuando bem algumas pesquisas que a gente pôde ver, pesquisas internas também, em todos os cenários. Então, sentar todo mundo e analisar qual a melhor maneira, desde que também eu cumpra com o meu prometido, com quem depositou a confiança no meu trabalho, que é não sumir, que é não desaparecer, que é ficar do lado dessas pessoas, né? Porque senão eu vou ficar longe, é triste. Por que um tiro no pé? Porque quando a gente pensa no trabalho parlamentar, nesse ponto, para um vereador não há muito o que perder, né? Pode perder a eleição, mas muitas perde o mandato. Pessoas acham que você está abandonando seu mandato, de certa forma, né? Para você ter que explicar isso, para você explicar que não é isso, né? Que, na verdade, você tem pretensões futuras para ajudar cada vez mais, que você precisa ter um mandato lá, ou cá. Então, para você fazer essa explicação e abrir esse jogo para a população, você precisa colocar na cabecinha do povo e com a verdade, né? E a verdade, muitas vezes, é difícil de ser explicada, né? Você passa por desafios muito grandes para explicar a verdade. Então, nós temos esses desafios, nós enfrentaremos esses desafios. Se for a decisão do partido, se for a decisão do grupo, que eu saia pré-candidato, aí enfrentaremos esses desafios de explicar para a população o porquê. Né? Por quê? Para destinar mais emendas à nossa cidade, para ajudar com projetos de maior alcance, para ter uma fiscalização mais contundente, né, mais objetiva. Porque hoje, poxa, querendo ou não, Flávio, eu tenho uma comissão que eu entrei no hospital. Não entro mais em hospitais. Primeiro porque recebi uma ordem judicial de que eu tenho que avisar 72 horas antes. Totalmente broxante. Eu não vou entrar no hospital avisando 72 horas antes. Não vou me submeter a isso. Não é uma fiscalização, é você tomar um café. Não vou me submeter a isso, a essa humilhação. Eu sou um parlamentar, não tem que avisar 72 horas antes. Segundo, por ir atrás de flanelinha. Não vou mais atrás de flanelinha. Porque o flanelinha vai lá, faz uma denúncia, abre uma comissão, porque eu eu já recebi um pedido. Aí vai lá agora para falar do transporte. Com risco, vou continuar falando assim do transporte. Porque eu não vou deixar a população amigo sofrendo. Não vou deixar. Mas e aí? O que eu posso ou não fazer? Entende? Então, de forma mais eficiente, eu possa trabalhar melhor em prol da população. E é isso que eu vou explicar para o povo. É isso que você que está me assistindo, fique bem claro, o que eu puder fazer
para entregar cada vez mais à população de Campinas, eu vou fazer. Nunca vai ser em prol da minha pessoa, em prol do Vini, benefício pessoal, particular, nunca vai ser, né, Flávio? Eu vivo do meu salário, tô com os meus assessores aí, né, que trabalham livremente, claro, cumprindo com sua carga horária, com suas obrigações sempre. Sou amigo dos meus assessores, também é quem toca o mandato, cumpri com todos eles aí, que estão comigo desde o início, são pessoas maravilhosas, tornaram irmãos para mim ali, né? Tornaram irmãos para mim ali, uma família. Quem eu confio, quem está comigo todos os dias, meus amigos, é meu gabinete, né? É meu gabinete, que eu sei que não vai me trair, que eu sei que não me trairia, que eu sei que está comigo ali até depois do fim. Ontem a gente sentou, assim como em todas as outras comissões processantes, e talvez nas próximas. A gente sentou, ó, vai ser assim, assim, assim. Tamo junto? Tamo junto ou não tamo? Tamo junto. Vamos seguir assim então. Então, não tem erro. Cabeça erguida e foco no sucesso aí da população. Diante dessa situação caótica, né, do Cidadania, que te acompanha a situação municipal, mas também tem toda uma situação complicada na área estadual, federal, e assim, o senhor mesmo citou todos os pontos aí. O partido segue sendo uma casa viável politicamente para o senhor? 100%. Um partido independente, que pensa com responsabilidade. A gente está tentando transformar o Cidadania no partido do futuro que pensa no presente. O Cidadania é composto por comunistões ali, né? Por comunistões antigos, dinossauros políticos, né? Quando eu digo dinossauros políticos, é pessoa que acha que o comunismo dá certo em 2026. Né? Eram esses os integrantes do partido. A ex-presidente do partido era uma dessas aí. Super comunista, enfim, né? Certeza que se eu mudar de partido sem liberação na janela, a primeira a pedir meu mandato. Certeza. Né? Porque acho que as coisas funcionam desse jeito. Então, era um partido completo por comunistões mesmo, de carteirinha, aquelas pessoas que você não pode ser contra a escala 6x1, a favor da 5x2, você tem que ser a favor da 4x3. Você não pode ser a favor da melhoria do transporte público e tal, não só isso. Você tem que ser a favor de toda a agenda da estatização. Da estatização totalmente, entendeu? Você pode ser a favor ali da iniciativa público-privada em alguma questão, a favor ali de alguma coisa ficar com o governo, de uma concessão e tal, mas para eles não. Para eles, tudo é deles, acabou, entendeu? Você não tem opinião própria, você não pode ter opinião própria. A partir do momento que a gente vira a página e tem essa mudança, a gente tenta transformar o Cidadania. Não deu tempo de fazer outra federação, as coisas acabaram dando certo ali, o próprio PSDB continua na federação, né? Eu me vinculo ao Cidadania, minhas ideias são pessoais, eu sou independente. Já conversei isso com o meu presidente, tenho minhas ideias próprias, não sigo cartilhas, tenho minhas ideias pessoais, meu trabalho, ninguém vai decidir minha forma de trabalhar. Respeito meu presidente, respeito a cúpula do meu partido, que foi quem abriu as portas para mim, eu sou eternamente grato até depois do fim, porque gratidão talvez seja a última coisa que sobrou na política, né? A palavra, a lealdade. Então, eu sou grato a isso. E o Cidadania passa a ser um partido viável, né? Um partido onde pessoas continuaram ali, talvez tenha candidato ao governo, a federação tenha candidato à presidência da República. Eu tenho minha liberdade para apoiar quem eu quiser, de fazer meu trabalho na minha mais plena essência. Então, o Cidadania é um partido que dá liberdade hoje, né? E é disso que eu precisava. É um partido que não é um partido inflado, né? Então, eu teria dificuldades em um partido inflado. Não sei o que seria da minha vida aqui. Poxa, Flávio, aqui a gente tem os partidos recheados aqui em todo o governo. É a verdade, né? O que seria de mim, entendeu? Então, é uma avaliação que eu faço também. Eu não sou bobo, né? Eu vou para um partido aí, me matam no ninho, me queimam, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Prefiro confiar em quem abriu as portas para mim, quem teve palavra, quem olhou no meu olho e falou vai ser assim, ponto, e cumpre, em quem não me decepciona, não decepciona as pessoas e que tem história na política. Prefiro confiar nessas pessoas. O senhor falou de algumas relações aqui, ou até a não relação, a inexistência dela, né? Prefeito Dário Saad, não existe uma relação... Não existe. Eu ia até te perguntar se é para ranquear, se é ruim, regular, boa... Péssima, né? Péssima. Assim, Flávio. Eu tentei por várias vezes fazer alguns gestos para
entregar indicações, requerimentos, pedidos, poder conversar com ele, ó, tem isso aqui, tem minha forma de atuar, eu tenho meu jeito, cara, sou independente. Eu gostaria muito que ele entendesse, que algumas pessoas entendessem isso, sabe? Tem meu jeito, eu faço o meu trabalho, mas eu tenho isso aqui, essa indicação, esse requerimento, me ajuda aqui. No dia seguinte a gente vai lá, pô, me ajudou ou não ajudou? O prefeito cumpriu, ajudou, tá aqui, gente, vai resolver, ó, pronto, acabou, a gente elogia também. Não tenho problema nenhum nisso, lá. Eu não sou ciumento, não sou egocêntrico ao ponto de... Não, calma aí, ó. Vou trazer alguma coisa pro prefeito aqui, prefeito não vai... prefeito vai cumprir, prefeito... No dia seguinte, não, foi o vereador Vini, tal, prefeito é isso. Não, cara. Prefeito cumpriu, ajudou. Vamos elogiar. Eu hoje não sou base da prefeitura, mas eu também tenho caráter, honestidade, hombridade de reconhecer. Então seria assim, né? A gente poderia entregar as coisas a ele, o que eu tenho de pedidos feitos, meus projetos, o que seja de andamento nos meus projetos. Agora, já que ele não quis conversar, não quer conversar e não gosta de mim, parece que tem algo pessoal, não sei. Eu não tenho nada pessoal contra nenhuma pessoa. Tenho minha posição política e pronto. Eu desejo que as pessoas, pessoalmente, tenham a melhor das vidas, com suas famílias. Porque eu espero que desejam a mesma coisa para mim, né? Que sejam abençoadas. Agora, questão política, a gente tem nossas críticas. E já que não quer conversar, então eu também não quero. Depois de um tempo aí, também eu vou fazer o quê? Mais de um ano, eu vou fazer o quê? Não, também, chamar, não vou também. Vereador, dentro desse ranqueamento, o senhor já citou péssima com o prefeito Dário Saad. Mas o ranqueamento tem coisa rápida. Eu já conversei com o vice-prefeito, cara. Então, esse... Me tratou bem pra caramba, cara. Vanderlei de Almeida Vandal. Faz aí um ranqueamento. Não, me tratou bem aí, cara. Me tratou boa, bem. Ruim. Me tratou bem, apresentei regular. os projetos lá. A questão é que ele é o prefeito, dei conversar com o prefeito, né, cara? Conversei com ele, me tratou bem pra caramba, entendeu? Isso, Vandal. Não tem nada pra reclamar, me tratou bem, entendeu? Agora, é o que eu falo, né, Flávio? Pô, o fato... Vamos lá. Você conversa com uma pessoa, chega Kleber, né? Chamado Kleber, inventando o nome aqui, conversa com você. Você passa a ter uma convivência, ou você adquire um respeito, ou você sabe como que é essa pessoa, você teve uma conversa com essa pessoa, você já viu como funciona, você entregou ali sua indicação, seu projeto, olha, a pessoa te tratou bem e tal, beleza. Agora, outra pessoa você nunca conversou na sua vida, você nunca teve uma conversa com ela na sua vida. Quem você vai ter maior respeito? Quem que você vai... conversou comigo, cara. Pelo menos conversou comigo. Me recebeu. Obrigação, lógico, do prefeito, do vice-prefeito, é receber o parlamentar. É obrigação. Ainda mais como secretário de Relações Institucionais. É obrigação. Mas assim, entre uma obrigação de um vice-prefeito e de um prefeito que não me recebeu, o vice-prefeito me recebeu, me tratou bem pra caramba. Eu falo, tá vendo? Eu falo. Quando... Sua relação com o presidente da Câmara, Luiz Rossini? Boa. Muito boa. O presidente da Câmara, Flávio, ele me ensinou que muitas cidades têm uma Câmara Municipal, mas poucas têm um poder legislativo. E Campinas tem um poder legislativo que pode tomar decisões em prol do munícipe de uma maneira mais pulverizada, que atendam mais pessoas e também de forma mais impactante e surpreendente do que outras cidades. Campinas é uma cidade muito maior do que outras cidades. Uma cidade grande, gigante, né, com um PIB altíssimo, uma arrecadação muito grande, alta. Então, Campinas tem um poder legislativo e que toma decisões impactantes, né? Isso para o Brasil inteiro. Decisões que são tomadas em Campinas são copiadas em outras cidades, são plagiadas em outras cidades aí, são usadas como exemplo, ou repercutidas positivamente ou negativamente em outras cidades. Então, Campinas tem um poder legislativo. O presidente da Câmara me ensinou isso. O presidente da Câmara é um cara totalmente íntegro, né? Eu gosto dele, cara. Eu gosto do Rossini aí. Me ajudou bastante aí, né, nos conselhos. Um cara que tem experiência. Minha relação com ele é boa, cara. Boa. Sua relação com o líder de governo, Paulo Haddad? É boa também. Minha relação com a base, Flávio, eu tenho minha posição, né? Minha forma de trabalhar, às vezes acaba desagradando alguns, mas eu sempre vou respeitar todo mundo ali. Respeito muito o líder de governo, converso com ele sempre em todas as sessões, né? Ele
em prol dos projetos do prefeito, ele faz uma articulação ali como ninguém. Então é uma relação boa aí também. Sua relação com aqueles vereadores que são mais de direita, principalmente que sempre foi um dos protagonistas, Nelson Ostri do PSD, que começou um pouco conturbada, teve algumas rusgas. Eu acredito que seja boa, que seja boa, porque assim, o Flávio, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Acho que tem espaço para todo mundo, acho que a direita são as pessoas, né? Igual o próprio Nelson fala, não é o partido, né? São as pessoas. Tem espaço para todo mundo. Ele também me aconselhou muito nessa trajetória, nessa caminhada aí. A gente pôde conversar bastante, né? E trato ele super bem, ele me trata super bem também. Então, acredito que seja muito boa. Eu sou um parlamentar de direita, então eu tenho que ter uma relação muito boa com os parlamentares da direita também, né? Ainda melhor do que os da esquerda, óbvio, por eu ser de direita. Agora, eu espero que a relação seja melhor cada vez mais, né? Que melhore cada vez mais. E sempre vou estar à disposição aí de qualquer conversa em prol da população, em prol dos nossos projetos, em prol do benefício em comum do povo campineiro, né? Que as conversas sempre fluam em prol do nosso povo e do Poder Legislativo. 2 nomes. Sua relação hoje, se é que ela existe, com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que foi do Cidadania. Ah, cara, eu não gosto do trabalho dele, não. Não gosto nem de falar isso. Sendo bem sincero aqui, não é boa relação, não. Não é boa, não. Nem um pouco boa. Não é boa. E com o deputado federal Carlos Sampaio, agora no PSD? Boa relação, cara. É boa relação. O Carlão é um cara experiente, né? Cara experiente. E o Carlão, Flávio, de certa forma... Vocês tiveram um embate antes, né? Até da eleição para vereador. É o que eu falei, eu reconheço quando eu erro, né, Flávio? Eu não posso falar uma coisa de alguém e sair falando por aí. Que foi justamente quando ele migrou, né, pro PSD. Eu não era vereador, eu era muito novo, não era nem pré-candidato ainda, né? Ele ficou um pouco constrangido com as coisas que eu andava falando, trocou alguns processos, e justo, né? Eu também entraria, até porque eu estava errado. A partir do momento que eu o conheci, eu vi que ele é uma pessoa de caráter, é uma pessoa, cara, é totalmente apaziguador, cara. É uma pessoa, assim, que é boníssima, sabe? É uma pessoa boa, cara. É uma pessoa boa, de um bom coração, sabe? Muito bom coração. E o Flávio, ele me perdoou, cara. O Carlos, ele me perdoou, cara. O Carlão, ele me perdoou. Eu agradeci, eu falei, pô, Carlão, eu acho que poucas pessoas no mundo fariam isso que você fez por mim, me perdoar por um erro meu, até antes de ser parlamentar, né? Poucas pessoas. E eu agradeço do fundo do meu coração. Porque poucas pessoas realmente fariam isso, viu, Flávio? Poucas pessoas. E o Carlão, ele me perdoou. O Carlão é uma pessoa idônea, uma pessoa ali que é uma pessoa de caráter. E é uma pessoa que eu estou à disposição para adquirir cada vez mais experiência e conselhos com ele. Claro que a minha forma de atuação é fiscalização, tá lá, aqui e tal. Eu não sei como que está o trabalho hoje dele no Legislativo em Brasília. Queria ter 10% da caminhada política que ele tem, né? Uma caminhada política incrível, como um político. Teve 110 mil votos em Campinas, cara. É incrível, né? Uma coisa assim que... Ele fez história em Campinas, ele deixou um legado aqui. Eu quero deixar meu legado também. O que eu puder fazer para adquirir essa experiência, esses conselhos dele, eu vou ser muito grato, do mesmo jeito que eu fui com ele lá no começo, por ter me perdoado. E grato por ele ser essa pessoa que ele é. Para a gente finalizar, o senhor ainda vai definir esse futuro político para as eleições de 2026. Mas as eleições estão aí, eu quero saber como é que o senhor vai atuar nas disputas, tanto para governo estadual, para governo federal. O senhor vai entrar para apoiar nessa disputa Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro? Ou tem outros nomes? Eu apoio o Tarcísio pro governo, né? Eu não vou a favor do PT. E eu tenho eleitores, Flávio, que eu juro pra você, cara. Os caras... Eu tenho um eleitor majoritariamente de direita, né? Mas, cara, eu tenho um eleitor de esquerda. E que vota em mim por causa do meu trabalho. E que vai votar, eu acho que no Lula, no Haddad, e que vai votar em mim no final das contas, porque vê meu trabalho e tal. E não enxerga, acaba não afetando ali quem eu vou apoiar e tal.
Mas eu não vou apoiar nenhum candidato do PT, não vou. Não é da minha, sabe, eu não vou fazer convívio com o PT, não vou apoiar, eu vou contra o Lula. Qualquer candidato que for contra o Lula, eu apoio contra o Lula. Não apoio o Lula, não apoio a Haddad. Pelo contrário, apoio o Tarcísio, é o Flávio que está contra o Lula, eu vou de Flávio. É isso, né? Conversar com o meu partido também, para ver as opções. Vai lançar candidato ao governo? Lançar candidato a presidente? Quem vai lançar? Né? Porque não tem nada definido ainda, né? É que dentro daquela federação com o PSDB, ontem o próprio Aécio já citou, Tava o Ciro chamando lá, o Ciro né? Gomes, né? Então, é analisar, é ver quem vai sair candidato, quem não vai. Tá muito cedo, né? Mas eu não vou ficar do lado do PT. Eu não vou ficar do lado do PT, como eu nunca fiquei em nenhuma eleição do Já lado sabe do para onde PT. não vai. Eu já sei para onde eu não vou. Que é pro lado do PT eu não vou. Vereador Vini Oliveira, queria agradecer mais uma vez essa participação aqui no FPX-Cast, agora com o Pod Conecta da Rede Conecta de Rádios. E a gente vai continuar acompanhando todo esse trabalho aí político de Campinas e o seu processo político. Eu digo processo aí numa parte boa, porque o processo é uma coisa atrás da outra. Impressionante essa Câmara aqui de Campinas. É, bastante, Flávio, mas a gente tem que seguir de cabeça erguida, custe o que custar. Eu falo que a paz sempre que possível, a verdade a qualquer custo, né? Então, o que eu gostaria de falar à população é que tem um parlamentar também que honra com cada voto, com o trabalho que eu exerço hoje, que vocês são muito bem representados. E conte comigo, com a Casa de Leis, com os vereadores que lá estão também, né, para que nossa cidade caminhe a curtos, médios, longos passos para uma Campinas sempre melhor, cada vez mais forte, uma cidade do futuro aí que pensa no presente também. E conte comigo, com a minha pessoa, como vereador também, e com o FPX Cast e com os patrocinadores aí. Vereador Vini, muito obrigado mais uma vez aqui por estar acompanhando e participando do FPX Cast. Foi uma honra estar recebendo aqui, conversando bastante, essa conversa franca que a gente teve mais uma vez aqui no podcast. Pô, obrigado, Flávio, parabéns pelo seu trabalho aí. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui no FPX Cast que eu falei com o Flávio, pô, era um dos únicos, assim, jornalistas, assim, cara, que eu tirava o chapéu. Pude conhecer vários outros depois, mas continuo tirando o chapéu. Então, meus parabéns aí pelo trabalho, e tuas ordens aí também, tamo junto. Agradeço mais uma vez ao FPX Cast, a essa cidade maravilhosa que eu tanto amo, que é Campinas, ao povo campineiro. E vamos juntos aí, firmes e fortes, com cabeça erguida, sempre pelo nosso propósito, pela nossa missão aí. Muito obrigado, vereador. E assim a gente vai finalizando o FPX Cast, este novo episódio, número 63, recebendo o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, falando bastante aqui sobre a situação política de Campinas e esse futuro para esse ano de 2026. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente no FPX Cast. Uma boa noite, juízo.